Uma pergunta que eu já recebi algumas vezes é como o Vedanta influenciou na minha vida e na minha profissão enquanto professora de yoga. Então eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, eu sou formada em Educação Física, atuei na área como professora de musculação, de ginástica, até hoje eu trabalho com personal, mas o yoga foi aparecendo na minha vida aos poucos. Primeiro minha mãe me levou para uma aula de yoga, eu achei incrível, primeiro porque eu não conseguia fazer nada, e as senhoras da turma faziam muito melhor do que eu, e aquilo mexeu um pouquinho com a minha competitividade, e eu acabei voltando, mas eu fui me apaixonando pela prática de yoga, o que já era muito bom. Mas aí eu tive um professor que começou a falar um pouquinho sobre a teoria, a filosofia, né, que hoje eu sei que é Vedanta, do yoga. E o que me fez fazer muito sentido, né, coisas que antes eu tinha uma questão assim com acreditar em Deus, com energias, com coisas assim, Vedanta foi um caminho que eu conseguia acreditar muito, assim, de verdade, né, de coração, uma coisa que chamou muito a minha atenção e eu tive uma ligação muito forte. Então foi natural a minha vida ir trilhando junto do yoga. Com isso, profissionalmente, eu fui atrás de cursos de yoga, né, de formação de yoga e fui migrando um pouquinho da ginástica para o yoga. E hoje, né, eu só atuo com aulas coletivas de yoga, mas foi muito natural, né? Era uma coisa que eu gostava de dar aula, de ensinar, de ter pessoas buscando saúde e eu ensinar. E eu só fui mudando para o yoga e hoje em dia, né, naturalmente para o Vedanta, sentindo aquela necessidade, aquela vontade, né, nem tanto necessidade, de falar para as pessoas sobre esse estilo de vida, sobre esse ensinamento. E naturalmente Vedanta foi entrando nas minhas aulas de yoga, né? Seja no relaxamento, seja na meditação, seja em algumas aulas curtas, né, que eu pudesse falar um pouquinho sobre essa teoria, e hoje em dia com o canal, né, que eu tenho achado a fonte mais fácil de falar sobre Vedanta, que é mais acessível, que a pessoa está ali para justamente me ouvir, porque às vezes a gente quer falar sobre Vedanta dentro de uma aula de yoga e muitos alunos não gostam, né? Infelizmente, às vezes tem gente que ainda quer só a prática, ainda não é o momento de estudar Vedanta, ou às vezes aquela pessoa não tem essa ligação com o Vedanta, ela tem a ligação com a prática de yoga, porque ela gosta de fazer posturas, porque ela gosta da sensação que dá no corpo dela. Então, isso às vezes eu acho uma dificuldade, conseguir juntar Vedanta dentro das aulas de yoga, principalmente em ambiente de academia, que eu trabalho bastante. E na minha vida pessoal, foi como eu falei lá no início, né? Eu estava numa fase de não acreditar em Deus, de tentar buscar respostas que ninguém tinha, e quando eu comecei a estudar yoga, ouvir sobre yoga, aquilo fez muito sentido para mim, então naturalmente eu fui trilhando dentro desse caminho. O que hoje para mim me trouxe assim, muito mais uma coisa de conexão, um pouquinho de devoção, que eu tinha um pouco de dificuldade, essa coisa de compreender um pouco mais as pessoas, de ser mais tranquila em relação a determinadas situações. Então, com o tempo, o estudo de Vedanta vai te dando esses brindes, né, por conta do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, menos eu sofro. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei jogar o jogo da vida, né? Mais eu sei lidar no samsara, mais eu sei conviver com as pessoas. Então, com certeza, as duas coisas, né? Profissional, pessoal, que não tem muito como a gente separar, né? Afinal, a pessoa está trabalhando. Mas as duas coisas foram, graças a Deus, conseguindo tomar o mesmo rumo. Eu vejo muitas pessoas que estudam Vedanta comigo que têm essa dificuldade porque não tem muito aonde aplicar, não tem muito com quem conversar, né? Enquanto eu, como eu tenho alunos de yoga, eu consigo ter muito mais essa troca. Eu tenho amigos que estudam Vedanta, a gente pode ter muito mais essa troca e com certeza o caminho fica muito mais leve, muito mais fácil. Então o que eu queria falar é assim, a gente não precisa ser professor de yoga para estudar Vedanta, para aplicar Vedanta, né? São duas coisas diferentes. A pessoa vira professor de yoga porque ela nasceu para ser professor e aí ela gosta de ensinar yoga. Mas é um caminho que eu não devo do nada, tipo, largar minha profissão para virar professor de yoga, porque aí minha vida vai ser incrível, leve, livre, zen, que é mentira, né? A gente anda de um lado para o outro, quem é professor de yoga sabe, a gente vai até um lado, dá uma aula de yoga, vai para o outro lado, dá outra aula de yoga, né? Fica numa vida tão corrida como de qualquer outra pessoa. Mas assim, uma pessoa que nasceu para ser professor, que gosta de ensinar, que gosta de falar com as pessoas, e aí naturalmente, no meu caso, o yoga entrou e estou muito feliz seguindo esse caminho. Hariom, Namastê, até o próximo vídeo.